Bom, então é bem provável que a essa altura você já esteja pensando assim: como eu vou elaborar uma hipótese? Como se também fosse exatamente a elaboração de uma hipótese, uma coisa, digamos, de outro mundo, e exatamente não é. Obviamente que o processo é de criatividade, como toda ação humana. Mas o que se requer fundamentalmente de um pesquisador para responder hipóteses científicas para problemas científicos é que ele tenha um domínio bem razoável, um bom domínio sobre o tema que ele propõe a estudar. De certa maneira, as hipóteses surgem de diversas formas ou fontes ou origens. Vamos falar de algumas. A própria observação assistemática do nosso cotidiano nos põe ou nos coloca na condição de estarmos o dia todo elaborando hipóteses sobre as coisas que fazemos ou que vamos fazer, ou que pretendemos fazer. E muitas vezes são mesmo as coisas do dia a dia que até são levadas para os laboratórios científicos ou para as salas de aula ou para os grupos de pesquisa das universidades, que vão dali gerar pesquisas. Não necessariamente que aquelas hipóteses iniciais ali criadas sob essas condições exatamente sejam realmente problemas, ou sejam realmente soluções. Na maioria das vezes nem são, mas é um passo inicial que o dia a dia nos fornece. Outra coisa, fonte também é a intuição. De repente surge na vida, em determinadas circunstâncias, certos palpites, né? Carregados de intuição e que apontam para soluções de problemas científicos, problemas apresentados de diversas fontes ou maneiras. Mas a natureza da intuição, pouco rigorosa por si só, né, e pouco comprovável, é tenra. Então, ela pode servir como uma intuição, né? Mas a verificação depende de métodos científicos. Na maioria das vezes, intuições podem ser descartadas, por vezes também podem ser mesmo a solução. Há também a observação sistemática, mas na observação sistemática, diferente da observação assistemática, essa já ocorre de maneira programada. E obviamente que para você programar a observação sobre algo, já existe um problema formulado, um problema do tipo científico formulado. O que indica a necessidade de haver estudo prévio, ou seja, conhecimento prévio sobre o assunto, conhecimento científico sobre o assunto. Dessa observação você pode retirar as características, frequência que ocorrem certos fenômenos. Uma outra fonte também para hipóteses é a leitura das pesquisas que já foram elaboradas sobre o tema que se propõe a falar. Então, é um bom começo. É a chamada revisão bibliográfica necessária ou estado da arte. Muitas dessas pesquisas resultam por si só, né? A própria pesquisa bibliográfica se basta. Mas, na maioria das vezes, para resolver qualquer problema de caráter científico, é condição prévia ler as pesquisas existentes, por diversos motivos. Também temos as hipóteses que são extraídas de teorias, né? No caso, temos a teoria geral. Da teoria geral, nós elaboramos ou extraímos por dedução algumas perguntas, e delas extraímos ou geramos algumas hipóteses. Nesse tipo de comportamento científico, né, quando você extrai hipóteses de teorias já gerais aceitas, né, pelo menos por uma grande maioria
dos cientistas, nesse caso, então, nós temos a capacidade de dar respostas bem mais esclarecedoras e bem mais conectadas com visões científicas já mais comprovadas. Mas, na escassez dessas teorias, né, que é o caso principalmente das ciências humanas, onde teorias explicativas assim nem tanto existem, né, nem existem com tanta facilidade, né, na maioria das vezes são teorias que veem uma parcialidade, né, e são exatamente paradigmas para que surjam, para que se desenvolva um campo de conhecimento. Então, nesse caso, em geral, fica mais difícil de trabalhar dentro de teorias, grandes teorias. Mas trabalhamos, obviamente, com marcos, né? Marcos teóricos. No caso das ciências sociais, às vezes o marxismo, né? O weberianismo, são paradigmas das ciências sociais. Bom, então vamos ficando por aqui. Continuamos o nosso assunto na próxima vez.